Fala galera, Mistificador Tricolor, trazendo um vídeo um pouquinho diferente para vocês sobre a importância do Alisson no atual esquema do Grêmio e como a gente pretende lidar com a falta dele nos próximos 15 dias. Lembrando que é um vídeo sobre a minha opinião. Se você tem uma opinião diferente ou se concorda, discorda, deixa um comentário aqui embaixo. Também por ser um vídeo um pouquinho diferente, tudo que você achar que pode melhorar, ou a opinião de você sempre é muito bem válida, então também deixa aí nos comentários. Não esquece também de deixar o like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. Aqui eu vou pegar como base os últimos 5 jogos do Grêmio no Campeonato Brasileiro. São jogos contra Inter, Coxa, Botafogo, São Paulo e Santos, se eu não me engano, não necessariamente nessa ordem. Outra coisa que eu vou pedir para vocês é um pouquinho de compreensão, porque eu tô com o meu notebook aqui e eu vou ficar olhando para baixo aqui para dar uma lida assim, dar uma coladinha nos dados, beleza? Falando um pouquinho sobre... Eu sempre vou falar um pouco dos jogadores que jogaram nessa faixa de campo da direita ali, que é onde o Alisson mais atua. E é isso aí, vamos começar com Grêmio 1, Inter também 1, tá? É um jogo pelo Campeonato Brasileiro. O Grêmio, nesse jogo, teve o Maicon no time, que eu acho que é um fator muito importante para esse esquema, né? Que é um cara que faz o jogo rodar mais e isso influencia diretamente nos números do Grêmio. Foi um jogo que o Grêmio teve menos posse de bola que o adversário, foi 46-54. O Grêmio deu 388 passes, acertando 301. Desses 301 passes certos, 17 foram do Alisson. Ele jogou 60 minutos e depois foi substituído pelo Robinho. E o Robinho, nesses 30 minutos, deu 14 passes. Deu 24 toques na bola contra 40 toques do Alisson, que jogou mais tempo. O Robinho a gente sabe que é um jogador que cadencia mais a bola, ele não é tão explosivo quanto o Alisson, que também não é um jogador de muita explosão, mas é um jogador de bastante criação, um jogador bem criativo. Ele pega a bola, consegue flutuar pelas linhas, é um jogador muito importante no esquema por causa disso. Outra peça essencial que eu acho para esse tipo é o lateral direito, que é o Orejuela. Aqui no lado vai ficar aparecendo o mapa de calor dos jogadores, tá? Nas respectivas partidas. Mas, por exemplo, quando o Alisson joga, a gente consegue ver, principalmente nesse jogo, que o Orejuela ele tem uma participação muito fixa na lateral. Enquanto o Alisson ele busca mais a bola, ele consegue voltar um pouquinho mais para receber esse passe e levar a bola até o ataque. Eu acho que isso é muito importante na característica do Alisson, né? Agora, falando um pouco sobre o jogo seguinte, que foi contra o Coxa, o Grêmio ganhou de 2-1 e teve muitas variações, né? Eu acho que, se eu não me engano, o Alisson não joga. Joga o Luiz Fernando no lugar dele. Vou até ver aqui a minha colinha. Justamente isso. O Luiz Fernando joga 65 minutos e desses 65 minutos ele consegue acertar 18 passes, um total de 391 que o Grêmio deu na vitória sobre o Coxa, né? É um jogador que também eu acho ele um pouco mais participativo que o geral dos outros pontas que a gente tem ali pela direita. Nesse jogo em questão, o Renato acaba substituindo o Luiz Fernando pelo Tassiano, que entra e acerta 9 passes de 14 que ele tenta. Ele acerta uma taxa de 64% de passes certos em 25 minutos. Além de ser um jogador que eu acho que não acrescenta muito tecnicamente, taticamente a gente vê que ele também não consegue exercer uma função tão definida. Ele não é um jogador que agrega muito. Também ali teve o Gui Azevedo, que jogou também 24 minutos, 1 minuto a menos que o Tassiano nesse jogo. Atuou por aquela faixa ali também. Tudo bem que é um jogador mais jovem e ele é mais ponta do que o Tassiano, mas, por exemplo, ele não errou nenhum passe, deu os mesmos 20 toques na bola que o Tassiano deu. É um jogador que é mais agudo. Eu não começaria com o Guilherme Azevedo, mas eu acho uma boa opção caso o jogo esteja bem amarrado, que é um jogador muito bom no 1 contra 1 e consegue jogar bem ali pelo lado direito, que é onde ele vem entrando. Eu acho que seria uma opção bem válida para o andamento do jogo. Agora, o Tassiano, não só por esse número no jogo contra o Coxa, eu vou falar um pouquinho mais pra frente sobre cada jogador que eu acho que deve assumir essa função. Daí partimos para o jogo contra o Santos. Foi a derrota do Grêmio pelo Santos, que foi 2-1. Nesse jogo, o Grêmio teve 45% da posse de bola contra 55% do seu adversário. Acho que a maioria dos jogos o Grêmio vai ter menos posse que o adversário. Se eu não me engano, só contra o Botafogo que o Grêmio tem a posse de bola igualada. Mas, por exemplo, o Grêmio jogou com o Luiz Fernando e o Orejuela. No jogo contra o Coxa, joga o Vitor Ferraz, que ele dá 32 passes, ele atua numa faixa de campo
a gente consegue ver mais para dentro, ele consegue criar mais, é um jogador de mais criação do que o próprio Orejuela. Eu acho que acho que esse equilíbrio entre Alisson, Orejuela e Luis Fernando e Vitor Ferraz é bem válido, porque eu acho que o Luis Fernando ele se assemelha bastante ao Orejuela de ser um jogador que prende mais a bola, e daí então tu tem as duas características nas duas duplas, né? Então, voltando pro jogo contra o Santos, o Grêmio joga com o Luis Fernando e com o Orejuela, que são dois jogadores que eu acho que não tem a criação como ponto forte. São dois jogadores que têm essa mobilidade, não mobilidade, mas essa questão de carregar mais a bola individualmente. A gente vê isso até nos números. Os dois jogaram 90 minutos, foram 65 toques na bola, com 24 passes tentados do Orejuela, 19 certos, e do Luis Fernando são 39 toques na bola, com 7 passes certos de 12 tentados. Foi um jogo que o Grêmio deu muito poucos passes, apenas 314 tentativas e 229 passes certos. Foi um jogo bem difícil para o Grêmio, que o Santos dominou bastante, e isso acho que prejudicou muito, também por causa do tripé que o Grêmio utilizou naquele jogo. Foi, se eu não me engano, o Robinho, Tassiano e o Lucas Silva. É um time que não retém tanta posse de bola, é um time pouco criativo, no meu ver, né? Agora, passando do jogo contra o Santos, a gente vai para Grêmio 3, Botafogo 1, que foi um dos melhores partidos do Grêmio nos últimos tempos. O Grêmio, nesse jogo, teve mais passes trocados que o adversário, foram 481 tentativas e 402 passes certos, contra 373 passes certos do Botafogo. O jogo que o Grêmio jogou com o Alisson e o Vitor Ferraz os 90 minutos. O Alisson ele dá uma assistência, o Vitor Ferraz também dá uma assistência pro gol do PP. É um time que, como eu falei, daí é justamente a junção de duas funções. O Alisson e o Vitor Ferraz, que são dois jogadores que têm essa criação mais aflorada, têm uma qualidade de construção maior que o Orejuela e o Luis Fernando, né, em suas devidas posições. Daí nesse jogo também a gente tem uma ótima porcentagem de acerto de passes, 90% para o Vitor Ferraz e 81% para o Alisson. Lembrando sempre que aqui do ladinho está aparecendo o mapa de calor desses dois jogadores que atuaram nessa partida. A gente consegue ver muito que o Alisson é um jogador que ele flutua muito mais que qualquer jogador da função dele, e ele está sempre mais aparecendo para o jogo. E a comparação também, utilizando a lateral direita do Vitor Ferraz com o Orejuela, é justamente isso. São dois jogadores que têm umas características diferentes, mas que atuam bastante pela mesma faixa, até por serem laterais direitos, mas o Vitor Ferraz consegue infiltrar mais no meio, buscar mais a bola no meio campo para transmitir ela para o ataque, na minha opinião. Agora falando do fatídico 0-0 contra o São Paulo, o jogo mais roubado da história da humanidade, o Grêmio teve 38% da posse de bola, muito baixa, mas o que não reflete também na qualidade do jogo do Grêmio, que eu acho que o São Paulo teve muita posse defensiva e o Grêmio atuou com 4 jogadores mais ou menos naquela faixa de campo. Teve o Alisson, né, que começou jogando, estava fazendo um bom jogo até sair por lesão, a lesão que o tira dele nas próximas partidas. Temos também o Isaac, que começou como titular, mas eu vi ele muito preso naquele lado. Ele tentava buscar o jogo muito perto do Alisson, acabou não conseguindo. E nesse jogo também é interessante ver, no mapa de calor do Alisson, que ele joga bastante pela esquerda. O PP aparece bastante pela direita também. É uma troca muito boa pro que eu posso sugerir do Grêmio. A gente também tem a entrada do Ferreira, que também faz um foguinho ali, faz um salseiro. Ele é um bom jogador, tem uma boa jogada individual. Acho que individualmente ele é melhor que o Luis Fernando, mas o Luis Fernando é mais coletivo. Então acho que isso influencia bastante nesse modelo de jogo do Grêmio. E o Orejuela, que faz os 90 minutos da partida também, ele consegue dar 48 toques na bola, um número bem expressivo para um lateral. Consegue dar 22 passes de 32 tentados. É uma 69% de acerto de passes, né? O Grêmio teve bastante dificuldade de acertar passes nesse jogo, mas eu acho que quando controlou muito bem o jogo. E é isso aí. Eu acho que, depois de falar um resumo bem por cima de todos os jogos, bem corrido, a minha opinião seria jogar com o Luis Fernando no lado direito, mas com o Orejuela. Eu acho que se o Grêmio jogar com o PP e o Diogo Barbosa de um lado, a gente consegue, com o Diogo Barbosa, a gente consegue manter um equilíbrio na equipe. Mesmo com o Vitor Ferraz sendo um jogador de mais construção, mais retenção de bola, eu acho que o Luis Fernando ele já joga bastante por time, ele não tem tanto
o individual como a principal característica dele. Se tu for jogar com o Ferreira, eu acho que daí tu teria que jogar sim com o Vitor Ferraz, e eu acho que não é uma troca tão válida na minha opinião. Eu acho que o Orejuela acrescenta mais que o Vitor Ferraz nesse quesito. Então eu jogaria com o Luiz Fernando justamente para conseguir manter o Orejuela mais fixo no time. Mas também não seria uma opção botar o Ferreira por ali, ele se destaca melhor pelo lado esquerdo, isso é fato, mas não seria fora de questão. Outra coisa, eu acho que o Robinho e o Tassiano saem muito atrás nessa briga, pelo menos na minha opinião. O Robinho, ele é um jogador que ainda não se encontrou no Grêmio. Eu não detesto as partidas dele, mas é um jogador que eu acho que ainda não conseguiu acrescentar. Já o Tassiano, eu acho que é um jogador que já está comprometendo. Ele não está conseguindo fazer basicamente nada. Ele entra, corre, acerta 1, 2 passes, erra 3, 4, mas não tem a individualidade do X1, não tem a individualidade de tentar um passe mais perigoso, chegar na linha de fundo para tentar o cruzamento. É um jogador bem inferior a todos os outros citados. E, como eu falei antes, tem o Guilherme Azevedo, que eu acho que seria uma opção muito válida para segundo tempo. É um garoto que ainda tem muito a evoluir, demonstra um potencial bem bacana. Eu acho que ele tem a chance aí de se mostrar um jogador muito forte no X1 pelo lado direito, que pode ser justamente a válvula de escape quando a gente quer jogar um pouco mais defensivo, né? Outra opção também que eu nem considerei aqui porque eu acho muito difícil, é o PP jogar do lado direito para o Everton jogar no lado esquerdo. Mas eu acho que seria muito difícil, seria muito diferente do time e acho que não daria tão certo, né? Eu acho que tu tirar o PP, que é o principal jogador da sua função, não valeria a pena para fazer um teste. Eu acho que quando o Alisson e o PP estão juntos, eles conseguem inverter porque já jogam juntos há um tempo, já tem como é que eu posso dizer, esse encaixe, né? Então é isso aí, galera. Um vídeo um pouquinho diferente, um pouquinho acelerado, falando bastante por cima dos jogos. Eu também quero trazer um pouco mais desse tipo de vídeo. Eu quero fazer até uma análise sobre o Juventude, o adversário do Grêmio na Copa do Brasil. Vamos ver como é que fica aí para as próximas semanas, beleza? Não se esquece de deixar o like, compartilha o vídeo, deixa o comentário aí o que você acha, se você prefere o Luiz Fernando ou o Ferreira ou uma loucura, tentar os 3 volantes de novo. Mas é isso aí. Valeu, galera. Um abraço. Até o próximo jogo.